Então, vamos começar. Antes de mais nada, muito obrigado à Associação Urantia e ao Café por me receberem aqui na sala hoje para essa apresentação. Muito legal, gostei muito desse espaço. Então, espero que todo mundo goste do que nós vamos falar aqui hoje. Também muito obrigado a todo mundo que veio participar da nossa reunião. Eu espero que a gente aprenda bastante juntos. Então, muito obrigado mesmo. Durante a apresentação, se alguém quiser interromper para fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu não vou estar acompanhando o chat, porque eu vou estar, durante a apresentação, com a tela cheia, tomada, e não vou estar prestando atenção no chat. Então, não é que eu não queira ver as suas perguntas e as suas dúvidas ou os seus comentários, mas eu prefiro que vocês o façam no microfone, se for o caso. Então, agora, antes da gente começar, vamos nos concentrar num momento para que nós possamos nos conectar ao nosso Pai Celestial. Disse Jesus: eu vim do Pai, e, portanto, se vós alguma vez estiverdes sem saber o que pedir ao Pai, pedi em meu nome, e eu apresentarei o vosso pedido de acordo com as vossas reais necessidades e desejos, e de acordo com a vontade do meu Pai. Amado Pai, nós vos agradecemos por estarmos aqui todos juntos nesta noite para fazer crescer o nosso espírito, fazer a elevação da nossa potencialidade espiritual e que nós possamos, com a tua vontade e a tua ajuda, ter o discernimento adequado e correto de tudo que nós vamos discutir e apresentar. Eu vou compartilhar uma tela com todos vocês. Espero que todo mundo veja. Se por acaso ela não aparecer para alguém, eu peço que me avise. Acho que está todo mundo vendo. Então, nesse bate-papo de hoje... Eu acho que você não compartilhou, Henrique. Não? Eu não estou vendo. Então, desculpe, vou fazer de novo. Às vezes, a gente precisa aprender de novo. Então, vamos lá. Ok. Agora foi, né? Agora sim. Então, eu vou agora colocar no modo apresentação. Tenha um pouquinho mais de paciência aí, já vai estar... Ok. Então, para esse bate-papo de hoje, eu escolhi um tema que afeta muito diretamente a minha vida e a vida da minha família, e acho que também a todos nós. Muitos de nós, talvez alguma vez tenhamos a percepção de que não nos conseguimos fazer entender por Deus ou porque as nossas preces nem sempre são atendidas ou elas não chegam no tempo em que nós esperamos que elas aconteçam.
e muitas vezes chega até a provocar uma questão de uma falta de fé ou um questionamento de se nós estamos sendo suficientemente sinceros e espiritualizados e as nossas preces têm, de alguma forma, alcançado ao nosso Pai. Então, eu achei esse tema muito interessante, muito oportuno, porque é um motivador de fé, de força, quando nós conseguimos alcançar uma graça do Pai e conseguimos fazer com que a gente possa perceber que essa graça foi alcançada, seja da forma que for, não sempre da mesma maneira que nós gostaríamos, mas muitas vezes de uma outra maneira. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, eu estou chamando de o tempo de Deus. E eu escolhi, para a gente falar sobre esse tema, escolhi basicamente duas partes. A primeira delas, contando ou narrando um episódio que consta no livro de Urântia e que pode trazer bastante luz, derramar bastante luz sobre esse entendimento do tempo de Deus. Também escolhi, além desse episódio narrado no livro de Urântia, contribuir com um testemunho pessoal. Então, eu espero que esse testemunho também possa engrandecer o nosso entendimento sobre essa realidade do tempo de Deus. Eu creio que está todo mundo me ouvindo e vendo bem a tela. Se alguém não estiver, por favor, reclame aí e a gente vai seguir em frente. Uma coisa importante para a gente falar do tempo de Deus é ter sempre a convicção e o entendimento de que o Pai é capaz de prever o fim a partir do começo. Tá? Então, ele sempre sabe o final a partir de qualquer começo, a partir de qualquer início. Além disso, também nós temos consciência de que o Pai conhece as nossas necessidades. Isso foi várias vezes repetido no livro de Urântia. Também é importante que a gente tenha a convicção, e isso está claramente expresso no livro de Urântia, em várias partes, de que todos os pedidos serão atendidos. Claro, tem alguns pré-requisitos para isso, mas todos os pedidos feitos do Espírito com fé são atendidos. Também nós sabemos que nosso Pai é sábio, e a sabedoria do Pai determina sempre a melhor resposta para os pedidos dos seus filhos. Então, essas premissas, que eu vou detalhar um pouquinho mais aqui agora, a gente pode entender o seguinte: bom, o nosso Pai, ele pode ver o fim a partir do princípio, e o seu plano divino e propósito eterno, de fato, abrangem e compreendem todos os experimentos e todas as aventuras de todos os seus subordinados em cada mundo, sistema e constelação de todos os universos dos seus imensos domínios. Então, não há nada que o nosso Pai não conheça e que ele não possa prever o seu final a partir de um início qualquer. Jesus também alguma vez disse que o nosso Pai sabe de todas as nossas necessidades. E ele tem esse potencial de saber nossas necessidades justamente por estar participando das nossas vidas no dia a dia, estar presente em nossa mente e ter essa capacidade de ver o filme como um todo, desde o passado eterno até o futuro eterno. A nossa mente limitada de seres finitos
apenas permite que nós tenhamos um breve vislumbre do presente e, em algumas ocasiões, de parte do futuro da nossa vida física. Então, isso limita bastante até mesmo uma visão que possa nos permitir identificar e saber exatamente aquilo que nós precisamos. Então, às vezes, nós fazemos pedidos limitados por essa finitude que nem sempre são aqueles que realmente correspondem às nossas reais necessidades. Por isso, Jesus nos disse: seu Pai sabe das suas necessidades, mesmo antes de que peças algo a Ele. Continuando, todos os pedidos genuinamente nascidos do Espírito serão atendidos. Todos nós vimos várias vezes nos eventos de Jesus, de cura de Jesus, falando às pessoas que se aproximavam dele, que eram por ele curadas, dizendo: a sua fé te curou. Então, quando a pessoa tem fé, e essa fé está manifestada na sua alma, no seu espírito, e ele faz o pedido, a prece, com esse sentido nascido do espírito, pode ter certeza que a sua prece, o seu pedido, será atendido. Porque Deus abre todas as portas para nós, onde muitas vezes nós só vemos paredes. Então, Jesus disse: pedi e recebereis. Deveríeis lembrar-vos, todavia, que sois criaturas que progredis no tempo e no espaço, e que, portanto, necessitais contar constantemente com o fator tempo espacial na experiência da vossa recepção pessoal, das plenas respostas às vossas múltiplas preces e pedidos. Então, é importante que nós tenhamos a convicção de que quando nós fazemos um pedido genuíno, nascido do Espírito, com toda a fé, esse pedido vai ser atendido. O que pode mudar é o momento em que esse pedido, essa resposta a esse pedido vai acontecer. Algumas vezes, a resposta é um pouco diferente daquilo que nós pedimos. Henrique, posso interromper um minutinho? Pode. Desculpe, eu não vou ficar interrompendo tanto não, mas é sobre o encadeamento de ideias que você faz, que é muito bacana. É só um pedacinho. O Milton lá da Bahia, de Jequié, ele falou assim: de um filme inteiro, só vemos um quadro, o presente. O que já vimos é passado, o que ainda não vimos é futuro. Deus vê o todo ao mesmo tempo. E, baseado no que você leu num post passado aí, diz que nós vislumbramos o presente. Bom, eu fico aqui com dúvida de que nós até consigamos fazer isso. Agora, você diz que nós conseguimos ver parte do futuro. Me esclarece, por favor, que eu não consigo. O que eu consigo, ou nós, seres humanos, conseguimos ver parte do futuro? Só para continuar o assunto e não se perder, porque deve ter muita coisa pela frente aí. O que é no seu entendimento, ou para o nosso entendimento, isso? O sentido aqui, Edivaldo, não é de que nós sejamos adivinhos ou tenhamos uma visão do que realmente vai acontecer no nosso futuro. Mas, a partir de uma série de premissas, nós frequentemente estabelecemos uma sucessão de eventos que a gente espera que aconteça no futuro a partir de ações e de coisas que a gente está tomando hoje. Então, por exemplo, se eu começo a estudar engenharia agora, eu posso acreditar na ideia de que em algum momento eu vou me formar como engenheiro. Então, é uma maneira de antecipar o meu futuro. É claro que eu não consigo saber
tudo que vai acontecer na minha vida no futuro, mas eu posso construir, através de premissas e através de ações que eu tomo, uma ideia, uma expectativa daquilo que eu acho que vai acontecer. Muitas dessas coisas realmente se materializam, realmente se fazem factuais. Muitas outras vão mudar ao longo do caminho, mas, de uma maneira geral, nós mal percebemos o nosso presente e muito menos o nosso futuro imediato. O que dizer, então, do nosso futuro eterno, né? Então, a questão aqui é justamente essa. Muitas vezes nós pedimos as coisas sem saber exatamente qual é a nossa real necessidade. Nós apenas adivinhamos uma necessidade, sentimos uma necessidade, mas ao longo do tempo da eternidade, a nossa necessidade pode ser outra, não aquela que nós estamos pretendendo. Perfeito, Henrique. Tudo bem. É apenas um vislumbre daquilo que nós mesmos conseguimos planejar durante a nossa vida. Quem consegue fazer isso? Ok, entendi. Obrigado, viu? Nada. Bom, um aspecto importante é justamente esse, como a gente não tem essa visão do futuro, essa visão de eternidade, muitas vezes, aquilo que eu falei, a gente não sabe pedir, a gente às vezes pede errado, sem perceber que está pedindo errado. Muitas vezes isso acontece porque a nossa visão, a nossa necessidade está muito presa ao nosso mundo material, ao nosso mundo físico. Nós perdemos de vista outras oportunidades e outras possibilidades, não só do mundo espiritual, mas inclusive do mundo físico. A gente muitas vezes se esquece de que nós estamos aqui num andaime, numa situação transitória, onde sim devemos ter, na medida do possível, conforto, segurança, para atravessar todos esses desafios e superá-los, uma vez que nós estamos colocados aqui justamente para isso. Mas muitas vezes a nossa visão perde o sentido do propósito da nossa vida e o nosso objetivo maior, que é de alcançar a eternidade. Então, nós ficamos tão dependentes desse mundo material nosso, que nós só conseguimos pensar nas nossas necessidades imediatas para atender uma situação que nem sempre é tão importante assim. Então, a sabedoria do Pai vem para corrigir justamente isso. Toda criança, e nós somos crianças, junto aos olhos do nosso Pai, porque estamos ainda engatinhando, então toda criança está sempre dentro do seu direito quando ela presume pedir ao Pai. Então, toda criança, não importa se ela faz um pedido legal ou um pedido correto, ela tem o direito de pedir ao Pai. E o Pai está sempre dentro das suas obrigações de pai, para com a criança imatura, quando a sua sabedoria superior dita que a resposta ao pedido da criança deva ser retardado, modificado, filtrado, transcendido ou adiado até um outro estágio na ascensão espiritual. Então, isso justamente porque o Pai sabe das nossas verdadeiras necessidades. Então, eu não sei como acontece com vocês, mas ao longo dos anos, eu aprendi, é lógico, a fazer o meu pedido para as minhas necessidades, aqueles pedidos que eu acho que devo fazer ao Pai, e sempre pedindo que se faça a vontade dele, mas, sobretudo, que ele me permita ter a percepção, o discernimento
de enxergar uma resposta diferente daquela que eu estava esperando, para não deixar passar as oportunidades que eventualmente o Pai me dê ou me brinde em decorrência de um pedido que eu fiz e que eu não percebi a resposta por estar exageradamente focado numa resposta que eu esperava, perdendo de vista a possibilidade de que a resposta do Pai possa ter sido muito melhor do que aquilo que eu almejava. Então, isso acontece com alguma frequência, só que muitas vezes nós não percebemos. Então, essa sabedoria do Pai entra justamente aqui, nesse discernimento de dar aos seus filhos, atender aos pedidos dos filhos, da forma como eles realmente precisam, dentro das suas reais necessidades, sempre enxergando o fim a partir do começo. Ok, o episódio do livro de Urântia que eu escolhi para falar com vocês sobre o tempo de Deus foi justamente a ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece a história da ressurreição de Lázaro e provavelmente, o próprio livro de Urântia fala isso, foi assim, o ato, o feito de maior magnitude praticado por Jesus durante a sua vida terrena, exceto pela sua própria ressurreição, que aconteceu tempos depois. Então, Jesus não fez nenhum milagre, não fez nenhuma coisa que provocasse maior efeito, maior espanto, maior surpresa do que a ressurreição de Lázaro e, mais tarde, a sua própria ressurreição. A gente precisa lembrar que Jesus era extremamente amigo da família de Lázaro, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. E a família de Lázaro, os três, eles eram apaixonados por Jesus, acreditavam em tudo aquilo que Jesus pregava e tinham uma fé muito grande em tudo que Jesus ensinava. Eles tinham verdadeira convicção de que tudo aquilo que Jesus falava era verdadeiro. E quando Lázaro adoeceu, as irmãs perceberam que ele estava gravemente enfermo, resolveram enviar uma mensagem a ele, dizendo que Lázaro estava muito grave e se ele pudesse fazer alguma coisa, que então fizesse. Elas sabiam que provavelmente ele não deixaria o trabalho que ele estava fazendo na Filadélfia e a família que se encontrava em Betânia. Então, eles sabiam que provavelmente Jesus não voltaria de Filadélfia e abandonaria o que estava fazendo lá para ver Lázaro. Mas elas confiavam, as irmãs, de que Jesus poderia, de onde estivesse, proferir as palavras mágicas, curadoras, que fariam com que Lázaro pudesse se curar. Então, elas mandaram uma mensagem para Jesus, mandaram um mensageiro, num domingo, quando Lázaro estava já muito grave. Lázaro veio a falecer nesse domingo, poucas horas depois do mensageiro ter partido. Então, como Lázaro morreu, elas suspeitaram de que a mensagem não tivesse chegado a Jesus. Entretanto, quando o mensageiro chegou até Jesus e falou da doença de Lázaro, Jesus respondeu a ele: essa doença não o levará realmente à morte. Só que quando Jesus falou isso, ele já estava morto há 11 horas.
Então, quando o mensageiro voltou e chegou de volta na casa delas na terça-feira e comentou isso, elas ficaram muito confusas, por não ter recebido nenhuma palavra dirigida de Jesus a elas e por ter a constatação de que o irmão estava morto e Jesus havia dito que essa doença não o levaria realmente à morte. Então, esse era o cenário das irmãs depois da volta dos mensageiros. Então, elas que acreditavam muito em Jesus, tinham fé em tudo que eles ensinavam, ficaram muito confusos, porque como Jesus disse que não levaria à morte se ele estava morto, né? Ok. De fato, o mestre ouve todas as preces sinceras. Quando Jesus disse que a doença de Lázaro não o levaria realmente à morte, Lázaro já estava morto há 11 horas. Mas, como já falamos lá atrás, nenhuma prece sincera fica sem resposta. E a prece das irmãs era uma prece sincera. Era uma prece de quem tinha fé, de quem acreditava, e acreditava que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo seu irmão Lázaro. Essa resposta, nem sempre, como nós já falamos, é aquela que nós esperávamos. Então, pode ser que essa resposta, pela sabedoria espiritual superior, seja uma resposta melhor, ou possa acontecer num tempo diferente daquele esperado. Né? Então, Jesus, depois da visita do mensageiro, levantou o acampamento e dirigiu-se a Betânia. Como eu já falei, Lázaro morreu no domingo à tarde e Jesus chegou em Betânia na quinta-feira, por volta do meio-dia. Portanto, 4 dias depois que Lázaro havia morto. Marta, que esperava receber notícias de Jesus, ela até deixou gente vigiando no caminho para ver se Jesus em algum momento se aproximaria. E ela foi avisada de que Jesus estava vindo e ela foi ao encontro de Jesus. E ela colocou-se aos seus pés e exclamou: Mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus, cheio de amor, se abaixou e levantou a Marta e disse: tenha fé, Marta, e seu irmão se levantará. Aqui não está toda a conversa, eu abreviei a conversa, mas Marta, em resposta a Jesus, disse: eu sei, ele vai ressuscitar dos mortos, como você já nos ensinou. E ele respondeu para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, apesar de morrer, ele ainda viverá. Na verdade, todo aquele que crer em mim nunca morrerá. Então, isso daqui reforça a ideia de que aquele que tem fé pode acreditar em Jesus. Essa pessoa não vai morrer nunca. Né? Jesus não falaria essas palavras assim tiradas ao vento. Ele fez uma afirmação aqui muito séria, né? E aqueles que têm fé e que acreditam em Jesus jamais vão achar que isso daqui foi uma coisa, um discurso de momento só. É uma afirmação seríssima e que todo cristão e todo crente em Jesus deve levar a sério e deve acreditar do fundo do seu coração de que assim será. Né? Então, depois de confortar Marta e Maria, Jesus perguntou-lhes: onde o colocaram? E Marta disse: vem e vê. Acompanhando as 2 pesarosas irmãs, o mestre chorou. Aqui preciso fazer um parêntese, porque nem os reveladores
conseguem explicar por que o mestre chorou. Eles levantam 2 ou 3 conjecturas ali que poderiam ter provocado o choro do mestre. Talvez a compaixão pelas irmãs que estavam sofrendo muito, talvez o fato de que ele estava preocupado com a ideia de trazer Lázaro de volta ao mundo e saber que ele sofreria. Enfim, foram levantadas 3 ou 4 possibilidades, mas com certeza o mestre não chorou porque Lázaro tinha morrido, porque ele sabia que Lázaro tinha perdido a vida física, mas não o seu potencial. Estou ouvindo a voz do Henrique Traver. Mário Café, tudo bem? Grande abraço, meu filho. Então, ele chorou não porque Lázaro tivesse morrido, porque ele sabia que Lázaro tinha e tem o seu potencial de vida eterna. Então, do ponto de vista de um ser querido, o mestre nunca sentiu que tivesse perdido a Lázaro em nenhum momento. Quando os judeus que estavam acompanhando a Jesus e as irmãs viram as lágrimas dele, um deles disse: vê como ele o amava. Será que ele que abre os olhos dos cegos não poderia ter impedido esse homem de morrer? Então o pessoal tinha aquela turma que vivia ali apostando que Jesus em algum momento ia se dar mal, e tinha aquela turma que acreditava nele e que também não podia entender, já que ele amava tanto a Lázaro, por que ele não tinha feito alguma coisa antes. E nesse momento, enquanto tudo isso estava acontecendo, eles chegaram no túmulo da família, que se encontrava num lugar do jardim da propriedade da família de Lázaro. E aqui tem uma reflexão, então, de que Jesus hesitou em trazer Lázaro de volta à vida mortal, porque ele sabia que o seu amigo Lázaro, ao voltar à vida mortal, ele sofreria perseguição amarga de todos aqueles que não gostavam de Jesus, e o Lázaro era a prova viva de que Jesus tinha um poder sobrenatural que fazia com que todos fossem diminuídos e ele se destacasse de todos. Então, é natural que aqueles que se sentiam prejudicados pela pregação de Jesus, em algum momento quisessem fazer desaparecer do mapa aquilo que seria uma das maiores obras de Jesus. Então, Jesus hesitou por um momento se deveria fazer isso, né? Aí, uma pergunta que os reveladores não respondem também é o seguinte: Jesus planejou a ressurreição de Lázaro? Eles explicam que essa narrativa do evento todo da ressurreição de Lázaro parece um acontecimento natural, mas ela traz alguns aspectos interessantes. O mensageiro contou a Jesus no domingo sobre a doença de Lázaro, e Jesus enviou a mensagem de que essa doença não o levaria à morte. Ora, ele já estava morto quando Jesus falou isso. Será que Jesus já sabia que ele estava morto? Então, se ele já sabia que ele estava morto, então ele se pressupôs que ele já tinha naquele momento a intenção da ressurreição de Lázaro. Ao mesmo tempo, quando ele chegou em Betânia, ele perguntou para as irmãs onde o colocaram, e teve uma série de diálogos que fazia parecer que o mestre não sabia exatamente o que tinha acontecido e como que estava toda a situação ali, ou seja, ele não teria antecipado
uma visão de tudo aquilo que aconteceu. Então, ele se portava de uma maneira como qualquer ser humano se porta na vida comum, limitado aos seus conhecimentos da mente humana. Entretanto, um outro aspecto mencionado pelos reveladores é de que os registros do universo revelam que o ajustador do pensamento de Jesus, que nessa época já estava personalizado, instruiu o ajustador de pensamento de Lázaro a permanecer no planeta. Todo mundo sabe, o indivíduo morre, o ajustador do pensamento vai embora, né? Volta depois se o indivíduo ressuscitar. Então, mas o ajustador de Lázaro recebeu instrução do ajustador de pensamento de Jesus para que esse ajustador, então, permanecesse no planeta depois da morte de Lázaro. E essa ordem, pelos registros, foi passada ao ajustador de Lázaro 15 minutos antes de Lázaro morrer. Teria, então, Jesus já antecipado a morte de Lázaro, antecipado no sentido de conhecer que ia acontecer, e dado, então, essa ordem para o ajustador do pensamento dele, teria Jesus já pedido ao Pai autorização para ressuscitar a Lázaro? Então, essas perguntas, os nossos reveladores não sabem responder, né? Então, Jesus teria planejado com antecedência a ressurreição de Lázaro? Quando nós vamos ver daqui a pouco, mais à frente, que Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro, agradecendo ao Pai, e disse: Pai, dou-te graças, porque me ouviste, concedendo-me o meu pedido. Então, em que momento Jesus pediu ao Pai? E em que momento o Pai consentiu com o pedido de Jesus? Nós não sabemos. Então, nessa quinta-feira, né, à tarde, estava tudo pronto para a maior obra de Jesus ligada à administração terrena. Só teve uma maior, como eu já falei, que foi a própria ressurreição dele, que aconteceu mais tarde. Quando eles se depararam em frente ao túmulo, Jesus ordenou: retirem a pedra, né? Naquele tempo eles fechavam a gruta do túmulo com uma pedra na entrada da gruta. Então, todas as hostes celestes estavam ali aguardando a ordem de Jesus para executar a ordem dele, que era justamente a ordem de ressurreição de Lázaro. Quando ele pediu para tirar a pedra, Marta ficou muito preocupada, porque o irmão dela já estava morto há 4 dias. E ela disse: olha, se acha que devemos remover a pedra? Meu irmão esteve morto por 4 dias. Então, a decomposição do corpo já deve ter se iniciado. A verdade é que Marta não tinha certeza do motivo pelo qual o mestre havia pedido para que a pedra fosse removida. Então, ela ficou muito preocupada de que talvez Jesus apenas quisesse dar uma última olhada em Lázaro. E Jesus, então, respondeu a ela: eu não vos disse que essa doença não o levaria à morte? E não vim para cumprir a minha promessa? E quando vim até vós, eu não vos disse que, se apenas cresceis, vós veríeis a glória de Deus? Por que duvidais? Quanto ainda falta para acreditardes e obedecerdes? Então, tudo aqui desse discurso de Jesus faz parecer que Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer, né? Mas vamos em frente. Jesus disse, aqui a oração de agradecimento ao Pai que eu comentei agora há pouco:
Pai, dou-te graças porque me ouviste, concedendo-me o meu pedido. Eu sei que tu sempre me escutas, mas por causa destes que estão aqui comigo, eu falo assim contigo, para que eles possam acreditar que tu me enviaste ao mundo e que eles possam saber que tu estás atuando comigo naquilo que iremos fazer. Então, depois de ter orado, ele gritou: Lázaro, vem para fora. Enquanto todo mundo estava ali imóvel, esperando para ver o que ia acontecer, toda aquela hoste de celeste, de seres que estava ali unificada com o comando do ajustador de pensamento de Jesus, imediatamente começou, então, a cumprir a ordem de Jesus, de ressuscitar a Lázaro. E levou apenas 12 segundos para que Lázaro começasse a mover-se e logo se assentasse na beira da plataforma de pedra onde estivera repousando. Ele ainda estava, claro, envolto nas mortalhas, que era comum da época, e Jesus disse: desatai-o e deixai que ele se levante. Então, estava consumado. Lázaro aproximou-se de Jesus e, com suas irmãos, ajoelhou-se aos pés do Mestre para dar graças e oferecer o seu louvor. E aqui uma coisa interessante, Jesus disse a ele: meu filho, o que aconteceu a ti será também experimentado por todos aqueles que acreditam nas boas novas do Evangelho. Claro, ele estava se referindo à ressurreição das morôncias. E aí, muito interessante, ele fala assim: exceto pelo fato de que eles serão ressuscitados em uma forma ainda mais gloriosa. Então, ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro na carne e explicou a Lázaro que a ressurreição daqueles, é o que dá para se entender aí, que ressuscitam na morôncia, é ainda mais gloriosa do que isso. E ele disse: tu serás a testemunha viva da verdade daquilo que eu disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, esse é o tempo de Deus. Todos esperavam que Jesus fizesse alguma coisa por Lázaro, mas esperavam que fizesse antes de Lázaro morrer. Que tomasse alguma iniciativa, fizesse alguma coisa que impedisse a morte de Lázaro. E todos também sabiam que, uma vez morto, Lázaro teria a possibilidade de ressurreição. Então, essa poderia ser uma segunda expectativa, como foi declarado pela própria Marta para Jesus, quando diz: sim, mestre, eu sei que ele ressuscitará ao terceiro dia. Então, embora houvesse aquela expectativa de que Jesus fizesse alguma coisa para que Lázaro não morresse, também havia a consciência de todos eles e a expectativa de que Lázaro viria a ressuscitar depois na morôncia. Mas Deus não quis que fosse assim, ele quis fazer uma coisa diferente no tempo dele. Ele permitiu que Lázaro fisicamente morresse, o ressuscitou dos mortos ainda na carne, né? E frustrou a expectativa daqueles que podiam esperar que apenas na morôncia ele fosse ser ressuscitado. Então, dentro dos vários exemplos que nós temos no livro de Urântia, é uma expectativa, é um esclarecimento de como o tempo de Deus pode ser muito diferente daquele que todos nós esperamos. Agora que nós contamos essa história de Lázaro, eu queria fazer um testemunho aqui, fazer um depoimento de um evento que aconteceu com a Agnes, que é essa moça que está aí do lado, que é a minha filha no meio. Nós temos 5 filhos. A Agnes é a terceira desses 5 filhos. E ela está com a Sofia, que é a filhinha dela, no colo. Então, houve um evento com a Agnes em 2016, iniciou em 2016,
que nos levou a viver uma experiência incrível sobre muitos aspectos, que para nós somente é explicável pela fé. Para muitas pessoas, esses acontecimentos que eu vou relatar aqui seriam apenas coincidências, ou talvez um acaso. Para outros, não seria sequer um caso digno de estar sendo contado aqui. Mas, entretanto, para Agnes e para nós, a sucessão de acontecimentos que envolveram esse evento, eles vão muito além da compreensão humana. E eles refletem uma sequência de pequenos milagres que culminaram com um grande milagre, o que propiciou para todos nós da família um crescimento espiritual enorme, aumentando muito a nossa fé e nos dando uma visão única do tempo de Deus e da vontade de Deus. Então, eu vou contar a história para vocês aqui, e essa história se inicia. Esse evento está associado a um outro evento, que é um apartamento que eu havia comprado na praia, e que ele teve um desenvolvimento, teve uma série de coisas que aconteceram com esse apartamento, que coincidiram muito com tudo que aconteceu com a Agnes. Então, eu preparei aqui uma linha do tempo, que vai de 2001 até 2017. Não se preocupem, que eu não vou narrar aqui 16 anos. Na parte de cima dessa linha do tempo, eu vou estar contando o que aconteceu com esse apartamento. Na parte de baixo, eu vou estar contando o que aconteceu com a Agnes. Então, em 2001, nós compramos um apartamento na praia para poder passar fim de semana, esse negócio todo. E quando nós compramos esse apartamento, que, repito, foi em 2001, nós contratamos um casal de zeladores do prédio para manter a limpeza do apartamento. Então, na verdade, esse casal, eles eram meio que diaristas e iam lá 1 ou 2 vezes por semana. Esse apartamento tinha uma área externa grande, por isso que eu contratei o casal, de forma que o marido fosse responsável pela parte externa e a senhora fosse responsável pela parte interna. Nós usamos esse apartamento por muitos anos, fomos muito felizes nele e tudo. Mas, com o passar dos anos, a gente foi deixando de usar esse apartamento, porque tínhamos outros afazeres, outras oportunidades de lazer, a família mudou, já não era mais, não tínhamos todos juntos os mesmos membros da família, e a gente estava usando muito pouco esse apartamento. Então, nós decidimos fazer a venda desse apartamento, né? Porque, na verdade, ele estava representando o custo só, tinha condomínio, IPTU, tinha que pagar o casal que limpava lá, enfim, tinha uma série de custos e problemas que vinham se avolumando pelo fato da gente ter esse apartamento com a gente. Então, nós tomamos a decisão de vender esse apartamento. E durante um tempo, não acontecia nada. Eu, como sempre faço, né, quando nós tomamos essa decisão, eu pedi ao Pai e aos seres celestiais que me iluminassem para que eu tomasse as decisões acertadas, que não prejudicasse ninguém, que eu pudesse escolher um corretor adequado para poder fazer essa negociação, que se eu encontrasse um comprador, fosse um comprador decente, que não tivesse nenhum problema. Enfim, fiz uma série de pedidos, sempre finalizando que, se fosse da vontade do Pai, que eu conseguisse vender esse apartamento. O fato é que, durante 3 anos, nós não conseguimos vender esse apartamento. Chegamos a 2014 e o apartamento ainda estava lá. E, curiosamente, nós já vimos presenciado a venda de vários apartamentos no mesmo prédio,
feitas pelos mesmos corretores que estavam trabalhando no nosso apartamento e por um preço superior àquele que nós pretendíamos pelo nosso apartamento. A verdade é que eu não precisava, naquela época, desse dinheiro. A ideia era de desfazer daquele imóvel, talvez investir em alguma outra coisa. E quando chegou em 2014, um dos corretores, muitas visitas iam ver o apartamento com interesse de compra, um dos corretores comentou comigo que os caseiros lá que tomavam conta do apartamento estavam agindo contra a venda do apartamento. A gente, quando as visitas iam ver o apartamento, a gente não estava lá. A gente passava instrução por telefone e o caseiro lá mostrava o apartamento para as visitas que iam ver. Então, esse corretor, em um determinado momento, comentou com a gente lá em 2014 que os caseiros não estavam muito interessados em fazer a venda do apartamento e que estavam lutando contra a venda do apartamento. Então, a gente, claro, ficou muito frustrado na época, muito chateado. Pensamos, inclusive, em despedir os caseiros, mas decidimos que não, que íamos conversar com eles e oferecer a eles uma comissão se eles decidissem nos ajudar a vender o apartamento. Só que vocês devem se lembrar, isso foi em 2014, foi quando iniciamos aquela crise econômica no Brasil, que em 2015 se aprofundou muito, demais. Então, ninguém estava interessado mais em comprar apartamento, em comprar imóvel, os imóveis perderam valor, foi meio que uma catástrofe no cenário imobiliário. Então, essa situação se manteve até julho de 2016. Nesse período todo, nós não alugávamos esse apartamento porque o condomínio do prédio tinha uma restrição explícita para que fosse feito aluguel do apartamento para temporadas. A maioria do pessoal do prédio não respeitava isso, mas como estava nos estatutos, eu nunca tomei a decisão de alugar. Quando chegou em 2016, o condomínio mudou essa regra e autorizou, então, que o apartamento pudesse ser alugado. Então, eu tomei essa decisão, juntamente com a Sueli, de reformar o apartamento, para que a gente pudesse, ocasionalmente, usar o apartamento e também pudesse alugá-lo para temporadas, né? Essa era a ideia. Isso foi em julho de 2016. Em agosto de 2016, nós recebemos a notícia de que a Agnes estava se divorciando. Foi um negócio muito chato, muito desagradável. A gente sabia que nos últimos meses o relacionamento dela com o marido não estava muito bem, mas a verdade é que a gente nunca acreditou que ela viesse a se divorciar. E, infelizmente, isso aconteceu e a gente ficou muito preocupado, porque ela já tinha uma filhinha, né? Não bastasse isso, em setembro, nós estávamos naquela crise de 2015, 2016, ela recém-divorciada, acabou ficando desempregada também. A Agnes, nessa época, ela morava num apartamento alugado. Então, nós ficamos muito preocupados, porque ela já não tinha marido, tinha uma filha, estava desempregada e nós não sabíamos como ia ser o futuro dela. Então, nós decidimos que iríamos ajudar a Agnes comprando um apartamento para ela. Ela mora em São Paulo. Ela mora em São Paulo. Então, em outubro de 2016, nós tomamos a decisão de que nós íamos voltar a vender o apartamento da praia e, enquanto não tinha o dinheiro do apartamento da praia para comprar o apartamento da Agnes, eu ia tentar comprar esse apartamento com financiamento da Caixa Econômica. Nessa época eu já tinha mais de 18 anos, né? E eu fiquei preocupado de ver se a Caixa ia se animar para me financiar. Surpreendentemente, eles não se importaram com a minha idade e resolveram financiar um apartamento. Então, eu comprei o apartamento para a Agnes
financiado na Caixa Econômica, esperando que, então, eu conseguisse vender o apartamento da praia para daí pagar essa dívida na Caixa Econômica e pronto, né? Então, eu e a Sueli, durante esse período de 5 anos, de 2011 até 2016, nós escolhemos os melhores corretores que tinha no mercado para poder vender aquele apartamento da praia e não conseguimos. Oferecíamos por um preço mais barato do que todo mundo lá no prédio e não conseguíamos, né? Aí, quando decidimos, então, vender lá em outubro, eu conversei com uma moça, que era uma conhecida nossa, que era uma corretora, mas assim, uma corretora que atuava só em Balneário Camboriú, não tinha nada ali na região, esse apartamento era no Mariscal, ali em Porto Belo. E, na verdade, ela me perguntou se eu estava vendendo um apartamento, eu falei que sim. Ela perguntou se ela poderia vender o apartamento, eu falei que sim. Discutimos preço, esse negócio todo. E aí aconteceu que ela era prima de um sujeito aqui de Curitiba, que é dono de uma grande imobiliária aqui em Curitiba, que queria comprar um apartamento lá no Mariscal. Então, em dezembro, nós vendemos o apartamento, por um preço melhor do que eu tinha oferecido até então. Foi um negócio muito interessante. Isso aí, eu fiz um esforço danado lá atrás, não consegui fazer nada, e, de repente, sem fazer nenhum esforço grande, o apartamento foi vendido numa época de crise. Ok. Coincidentemente, junto com a venda do apartamento, esse casal de zeladores nos enviou uma carta dizendo que o filho deles estaria se formando naquele ano, em dezembro, na faculdade, graças ao salário que nós lhe pagávamos desde o primeiro ano até completar a faculdade. Eles eram funcionários nossos por 15 anos. Então, a gente ficou muito feliz quando recebeu essa notícia e ficamos muito felizes de não ter despedido os caseiros naquela época, em 2014, quando nós ficamos sabendo que eles estavam boicotando as vendas do apartamento, né? Então, bom, vendemos o apartamento. Em janeiro, finalizamos a venda e eu já estava com dinheiro no banco, pensando em pegar esse dinheiro para pagar o apartamento da Agnes. E antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, o comprador que tinha comprado esse apartamento veio falar comigo e disse: olha, tem umas coisas ocultas no seu apartamento, e o Brasil tem uma lei estranha sobre isso, né? Se tiver alguma coisa assim oculta que custe dinheiro, o comprador pode reclamar ou desistir da compra, né? E o cara mandou fazer um relatório de 20 páginas, feitas por um engenheiro, e ele queria que eu desse um desconto para ele de 30%, 27 alguma coisa, 30% do valor que ele havia pago pelo apartamento. E, claro, eu não tinha disposição de fazer esse desconto para ele, até porque essas alegações que ele fazia sobre problemas do apartamento não eram verdadeiros. Esse cara era dono de uma imobiliária gigante aqui em Curitiba, extremamente experiente, conhecedor desses temas, e ele veio preparado justamente para arrancar meu couro e obrigar que eu desse a ele esse desconto. Então, como eu não concordei em dar esse desconto, a opção que ele tinha era desmanchar o negócio. Só que também a lei brasileira diz que se o comprador quiser desmanchar o negócio, com a permissão do vendedor, ele tem que cobrir todos os custos incorridos na operação. E nesse caso, tinha muitos custos, sendo que o mais importante era o custo de ganho de capital no imposto de renda, que eu ia ter que pagar um valor muito grande. Então, quando eu passei a conta para ele ficou muito bravo, que eu falei para ele: eu não vou te dar o desconto, se você quiser nós desmanchamos o negócio, eu te devolvo o dinheiro e eu vou descontar esses custos aqui, que é o que a lei me permite. Então, ele ficou de pensar e me dar uma resposta.
Mas o fato é que, enquanto eu não tivesse essa resposta, e tinha um prazo para isso acontecer, eu não podia mexer nesse dinheiro no banco. Bom, esquecendo um pouco essa história, em fevereiro a gente tem carnaval, e nós convidamos a Agnes, né, que estava sozinha lá com a Sofia, para vir passar o carnaval com a gente aqui, né? Ela estava recém-separada do marido, desempregada, toda aquela confusão. Falamos, olha, então você vem passar o carnaval com a gente aqui, são 4, 5 dias de feriado, a gente vai para a praia e você acompanha aqui com a gente. Então ela veio de São Paulo para Curitiba. No dia que ela chegou aqui em Curitiba, que foi na sexta-feira de carnaval, ela mostrou para a gente algumas manchas na pele. Ela falou, olha, está aparecendo aqui essas manchinhas roxas e eu não sei o que é. Mas o estado geral dela era muito bom. Ela não tinha, assim, aparentemente, nenhum problema. Então, nós decidimos ir para a praia de todo jeito e ela foi. Então, nós ficamos ali observando. O que aconteceu é que a Sueli e eu notamos que ela tinha momentos de algum apagão na mente dela. Não era uma coisa muito perceptível para pessoas estranhas, mas a gente percebeu que alguma coisa não estava bem. Então, na segunda-feira de carnaval, nós fizemos a opção de voltar para Curitiba. E aí, eu fui procurar, eu suspeitei que a doença dela fosse uma doença do sangue, né? A gente pensou em leucemia. Pensamos até em leucemia, e eu fui procurar uma clínica especializada para ver se podia fazer alguns exames. Então foram feitos alguns exames e o médico constatou e diagnosticou que ela estava com uma forma leve, moderada, de uma doença chamada púrpura. E ele deu uma medicação para ela e falou, nossa, você vai ficar bem, não vai acontecer nada, né? Eu só vou te pedir alguns exames adicionais. Como ela mora em São Paulo e ela tinha plano de saúde lá do Einstein, eu falei para ela, olha, então conversei com o médico, falei para ela, então você vai para São Paulo, vai no médico lá em São Paulo para fazer esses exames adicionais que o médico aqui está te pedindo e já coloca um médico no circuito lá para te acompanhar. Então, o médico daqui, inclusive, recomendou um médico lá de São Paulo, lá do Einstein, para fazer o acompanhamento dela. E ela foi para São Paulo para fazer esses exames. Esse médico não estava disponível, era carnaval, é um médico famoso, mas ela deu sorte de ser atendida por uma assistente desse médico. E essa assistente, então, resolveu que teria que interná-la para fazer alguns exames e ver o que estava acontecendo. Então, no momento que ela foi fazer a internação, nós descobrimos uma novidade. Quando ela se separou do marido dela, o marido dela também mudou de emprego. E quando ele mudou de emprego, o plano de saúde sofreu uma transição. Então, o plano de saúde que dava cobertura para ela ficar no Einstein não estava valendo. Ela só poderia, o plano só passaria a valer uma semana depois, o novo plano. Então, como era uma coisa para fazer exames e ficar 2 dias só, eu falei, tá bom, então vamos internar como particular para fazer esses exames e pronto, acabou, né? Isso já era final de fevereiro. Estavam falando do carnaval de fevereiro, dia 26, 27. No domingo, essa era terça-feira, no domingo seguinte era aniversário da Sofia. E a Agnes tinha planejado uma festinha lá para o aniversário da Sofia. Então, os médicos acharam que ela estava bem, os exames não trouxeram nada de novo, eles confirmaram o diagnóstico do médico daqui de Curitiba, liberaram ela para ir para casa e combinamos ela voltar na segunda-feira para fazer novos exames. E assim foi feito. Então, ela foi para casa para fazer o aniversário da Sofia
E durante o aniversário da Sofia, que foi no domingo, já no início de março, dia 4 ou 5 de março, ela, de repente, desapareceu ali do salão de festas. Eu perguntei para a Sofia, ela falou, não, ela estava com um pouquinho de dor nas costas e subiu no apartamento para tomar um remédio. Então, eu subi até o apartamento e ela estava com muita dor nas costas. E ia tomar um analgésico qualquer. E eu fiquei muito preocupado, porque eu suspeitei que essa dor nas costas pudesse ser um infarto. Então, eu peguei ela imediatamente, coloquei no carro e fomos direto para o Einstein. No caminho, eu chamei o meu cardiologista e chamei o médico que estava tratando da Agnes, era o Dr. Nelson, que é o responsável pela área de hematologia lá do Einstein. Então, quando nós chegamos, ela foi piorando no caminho, piorava a cada minuto, e eu fui ficando desesperado. Quando nós chegamos no Einstein, eu invadi o pronto-socorro do Einstein, joguei ela numa maca lá no pronto-socorro. Eu tenho um irmão que é médico neonatologista, estava comigo ali naquele momento, e então isso ajudou a fazer com que os médicos ali do pronto-socorro aceitassem essa invasão com mais tolerância do que normalmente teriam aceitado. Então, começaram a fazer as diligências o mais rápido possível, né, para ver se ela realmente estava tendo um infarto. Em poucos minutos, a hipótese de infarto estava descartada. E, na sequência, imaginaram que ela pudesse estar tendo um AVC. Então, fizeram uma tomografia do cérebro. Nesse momento, quando colocaram ela para fazer a tomografia, ela já tinha entrado em coma e constataram que não tinha nada no cérebro. Daí fizeram uma investigação no abdômen com uma outra sonografia e descobriram que ela estava tendo uma hemorragia severa no fígado. Nessa altura, que demorou 30 minutos da hora que eu cheguei até que foi constatado isso, o médico dela, meu cardiologista, todo mundo já estava lá. E ela estava perdendo muito sangue, tanto que já tinha entrado em coma, já estava em choque. Então, para quem não sabe, estar em choque é que já está faltando oxigênio nas células dos órgãos do corpo, porque o sangue já não está circulando como deveria ser. Está faltando sangue. Então, o médico que atende ela veio falar comigo e falou assim, Henrique, acho que nós devemos chamar o Dr. Macedo para fazer a cirurgia dela e estancar essa hemorragia no fígado. O Dr. Macedo, para quem não sabe, é aquele médico que tem a boca torta em decorrência de um acidente que tratou daquele problema da facada do Bolsonaro. Então, eu já tinha feito uma cirurgia com ele, a Agnes também, a Sueli. E aí nós falamos, não, tudo bem, nós confiamos nele, chama o cara, vamos trazer o cara aí. 5 minutos depois, eles me chamaram e falaram, nós temos que chamar outro médico, porque não estamos encontrando o doutor Macedo e nós temos que agir rapidamente. Aí eu insisti, falei, olha, tenta mais 2 minutos o doutor Macedo para ver o que acontece. E eles conseguiram falar com o doutor Macedo. E o doutor Macedo falou assim, olha, de jeito nenhum, não pode operar ela. Pelo que foi dito a ele, ele imaginou que ela estivesse tendo uma doença chamada síndrome de HELLP, que é uma doença que geralmente acomete grávidas, mas em circunstâncias especiais chega em pessoas que não estão grávidas também. Então ele falou, não pode, de jeito nenhum, se colocar ela na mesa, ela morre. Coincidentemente, ele falou, eu estou com uma equipe minha aí no hospital, que acabou de terminar uma cirurgia, e eles estão se preparando para ir para casa, e o responsável da equipe é um cidadão chamado Felipe, e você chama ele que ele vai fazer um procedimento de estancagem dessa hemorragia através de um cateterismo, que vai chegar, então, por um catéter até o fígado e estancar essa hemorragia. Nós demos muita sorte, porque, de fato, esse doutor Felipe estava no hospital, tinha terminado um procedimento, estava se preparando para ir embora, em menos de 5 minutos eles colocaram a Agnes no centro cirúrgico e ele começou o procedimento.
4 horas depois, não, nesse inteirinho, o pessoal da administração do hospital veio me procurar, né? Porque fala, não, a menina entra aqui, já está em coma, vai passar por um procedimento no centro cirúrgico, então ela vai ficar internada aqui com que plano de saúde? Eu fiquei desesperado, porque o plano de saúde dela, como eu expliquei ali atrás, só ia começar a valer dali uma semana, né? Que seria já na semana seguinte ali. Mas eu lembrei daquele dinheiro que eu tinha do apartamento, depositado lá, esperando o comprador do apartamento tomar a decisão do que ia fazer. Então, com esse dinheiro reservado lá, eu falei, não, tudo bem, vamos internar ela, então, como particular e fazer os procedimentos como particular. E assim foi feito. Enquanto isso, então, ela foi submetida a esses procedimentos e umas 4 horas depois, os médicos saíram e falaram que tinham conseguido estancar a hemorragia, estava tudo bem, já tinha terminado o procedimento, mas ninguém sabia o que ia acontecer, porque teria que esperar, porque como ela tinha entrado em choque, a gente não sabia se ela ia ficar num estado de vegetal, se ia conseguir sobreviver ou não, como é que ia ficar o coração, como é que ia ficar os rins, uma vez tinha faltado o oxigênio para praticamente todos os órgãos dela. Ela recebeu, nesse procedimento, desde o momento em que ela chegou no pronto-socorro até a hora que terminou esse procedimento, ela recebeu 7,5 litros de sangue. Todo mundo sabe que a gente tem aproximadamente 5 litros de sangue no organismo. Então, ela trocou 1,5 vezes o sangue no corpo dela. Daí eles colocaram ela na UTI, né? E toda a família que estava ali junto foi embora, porque não poderia ficar na UTI com ela. E eu fui acompanhar ela na UTI, porque lá a gente poderia ficar uma pessoa da família junto na UTI. Eu não conseguia contar todos os equipamentos que estavam ligados na Agnes ali. Nesse dia, nesse momento, enquanto eu estava ali na UTI, olhando para ela, eu fiquei recapitulando mentalmente tudo o que tinha acontecido. E durante 5 anos, nós não tínhamos conseguido vender o apartamento. Depois, em 1 mês, nós vendemos o apartamento. Depois, antes que eu pudesse usar o dinheiro em benefício dela mesmo, lá para comprar o outro apartamento, o comprador ameaçou desmanchar o negócio. E eu fui obrigado a ficar com o dinheiro no banco. E aí, por um ato de Deus, ou sei lá o quê, uma inspiração, nós trouxemos a Agnes para passar o carnaval com a gente. Nós abreviamos o nosso passeio do carnaval, porque alguma coisa dizia que não estava bem. Ela ia passar o carnaval na Bahia. Ela ia passar o carnaval na Bahia. Imagina se ela tivesse ido para lá. Então, fomos para um médico em Curitiba, foi feito um diagnóstico, o médico autorizou que ela fosse para São Paulo, e em São Paulo, ela, apesar de não ter encontrado o médico, achou alguém da equipe, e o médico que tratou dela se chama Dr. Nelson, que é o responsável pela equipe de hematologia lá do Einstein. E aí fizemos aquela primeira internação dela, com todos aqueles exames. Fizemos um aniversário da Sossô, ela ainda teve a oportunidade de sair do hospital para ir lá fazer o aniversário da Sossô. E aí, de repente, um negócio que ela queria curar com uma novalgina, que era uma dor nas costas, eu tive um procedimento muito forte, tomei a decisão de levar ela para o hospital, chegamos às pressas no hospital, em meia hora ela estava em coma. Às vezes, se tivesse demorado mais 15 minutos para chegar no hospital, ela certamente não teria tido chance nem de fazer esses procedimentos, né? E aí o Dr. Nelson queria operá-la para estancar a hemorragia do fígado. E nós, então, decidimos que tínhamos que conversar com o Dr. Macedo,
Por sorte, o doutor Macedo disse, não, se abrir essa menina, ela vai morrer. Não abre, de jeito nenhum. Não pode. Né? Recomendou esse médico Felipe, que estava disponível ali fazendo nada naquela hora, num dia de domingo. O cara sem fazer nada, indo para casa já. Que era o único cara que tinha ali no hospital com habilidade para fazer o procedimento que foi feito na área. Não tinha nenhum outro ali no hospital. Não só naquele domingo, como em dia nenhum da semana, nós teríamos essa oportunidade de ter esse cidadão disponível para fazer esse procedimento lá nela. Né? Então, nós ficamos com... eu fiquei pensando enquanto eu olhava ali, eu chorei que nem criança, é lógico. Eu olhava para ela e não me continha. Né? E eu não cansava de agradecer ao Pai por tudo aquilo que tinha acontecido até então. Eu imaginava comigo o seguinte, bom, se depois de todas essas coincidências, depois de todos esses pequenos milagres, ela não se salvar, vai ser uma pena. Eu tinha confiança de que Deus nos daria a oportunidade de vê-la sã e salva de novo. Mas também eu pedi muito que a vontade do Pai fosse feita e que eu aceitaria essa vontade de bom grado. Então, nós amanhecemos esse dia lá e a Agnes, 2 dias depois, acordou do coma. Ela aparentemente estava muito bem. Mas, de novo, eu tive a percepção de que tinha alguma coisa errada. E os médicos insistiram que não tinha nada errado, que quem volta do coma fica meio esquisito mesmo, que não sei o quê, blá, blá, blá. Perdão. E eu sei que isso é assim mesmo. Só que a minha percepção do problema da Agnes não tinha nada a ver com ela estar meio bêbada, com ela não estar muito lúcida. Era realmente algumas coisas que ela falava ou que alguma ação que ela fazia que me fazia perceber que tinha alguma coisa a mais. Eu insisti muito com os médicos de que tinha alguma coisa errada. E os médicos procuraram me tranquilizar. O fato é que umas 12 horas depois ela entrou em coma de novo. Então todo mundo ficou desesperado, né? E eu tive que lutar muito, dessa vez com o Dr. Macedo, porque o Dr. Macedo achava que ela tinha que ser operada. E por quê? Porque quando tem aquela hemorragia que ela teve no fígado, uma parte daquele sangue muito grande fica encapsulada numa película que reveste o fígado. E o doutor Macedo disse que não era comum, mas aquilo ali poderia estar se infeccionando, e se fosse esse o caso, precisaria então ser removido esse sangue para que ela pudesse começar a melhorar. E eu não queria de jeito nenhum que operasse ela, porque ela ainda estava muito fraca e tinha as plaquetas que são responsáveis pela cicatrização muito baixas. O doutor Macedo sabia disso, mas na opinião do doutor Macedo, se a gente não operasse ela, ela ia morrer. E o doutor Nelson concordava comigo, que era o médico dela. Só que o doutor Macedo era um cara muito mais poderoso lá no hospital do que o doutor Nelson, né? Então, assim, de força política e decisão dentro do hospital, o Macedo era muito mais poderoso. Então, nós tivemos esse embate por uma tarde inteira. Até que o doutor Macedo concordou em esperar um dia para ver o que ia acontecer. Nesse interim, conversando com um dos assistentes do doutor Nelson, era um jovem médico que foi laboratorista por muitos anos, conversei com ele e ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou repetir todos os exames dela. Pessoalmente, eu vou fazer os exames. E vamos ver o que acontece.
Ele levou lá umas 6 horas fazendo esse exame. E aí, depois que ele terminou, ele conversou com os médicos e eles me chamaram. Eles falaram: Henrique, você tinha razão. O nosso diagnóstico estava errado. O que ela tem não é uma síndrome de HELP, mas é uma doença, infelizmente, muito mais grave, que se chama PTT. O PTT é uma doença que ataca o sistema imunológico e que provoca hemorragias, microhemorragias, em todo o organismo, no coração, no cérebro, no fígado, no rins, em todo lugar. Tanto é que ela estava fazendo hemodiálise porque os rins dela estavam paralisados. E ela tinha problemas de coração também, enfim, uma série de problemas. E os médicos diziam: olha, tudo isso, se ela conseguir se recuperar, vai ser superado, você não se preocupe, né? Porque enquanto ela estava lá e a gente estava discutindo se ela ia ser operada ou não, o tesoureiro do hospital me chamou. Ele falou assim: Henrique, eu estou ficando muito preocupado, fazia 3 dias que a Agnes estava lá na UTI, estou ficando muito preocupado com a conta da Agnes e eu quero ter certeza que você sabe o que está acontecendo. E eu falei: não, tudo bem, então me fala aí onde é que nós estamos, o que está acontecendo, tal e coisa, né? E aí ele falou para mim: olha, nesses 3 dias aqui, a conta chegou a tanto. O valor da conta era equivalente a 3/4 do valor do meu apartamento vendido. Então, praticamente, não sobrava dinheiro do apartamento, a não ser para pagar só aqueles 3 dias que ela estava no hospital. Então, eu falei para o cara, falei: olha, tudo bem, legal, eu não ia dizer para ele que eu estava preocupado com isso daí, porque eu queria que ela ficasse lá no hospital. E eu não sabia o que ia acontecer se eu dissesse que eu não ia ter dinheiro para pagar aquele negócio. Então, eu falei: me dá mais um dia que a gente vai resolver esse negócio com o plano de saúde. O ex-marido da Agnes, o Marcos, ele estava trabalhando com um juiz para obrigar o plano de saúde a pagar o hospital. Então, nesse dia que foi feito o diagnóstico da Agnes, correto, o juiz mandou o plano de saúde assumir todas as contas do hospital, tudo direitinho. Então, nós pudemos chegar na tesouraria do hotel, do hospital, e passar a ordem judicial para que o hospital recebesse tudo que tinha para receber do plano de saúde. Então, descoberto a doença da Agnes, e foi justamente essa época de coronavírus que também me fez pensar em contar esse caso aqui. Eu fiquei sabendo, então, que o tratamento que a Agnes teria que fazer é um tratamento que se chama plasmaférese, ou plasmaférese, que consiste na troca do plasma do seu sangue. Então, eles tiram o seu plasma e colocam um outro plasma, né, o plasma de doadores. Esse procedimento ele requer uma máquina específica para fazer esse processamento, passa o sangue por uma máquina que separa o sangue do plasma e, ao mesmo tempo, coloca de volta o plasma de um doador. Então, esse é o tratamento. Então, você precisa, primeiro, diagnosticar a doença, que não é uma coisa simples, né? É porque não tem um marcador específico que permita às pessoas diagnosticarem essa doença de forma fácil. Dizer: não, você fez o exame aqui, então é essa aqui a doença. Até pouco tempo atrás, 95% dos pacientes acometidos por essa doença morriam. Só pararam de morrer depois que descobriram esse tratamento com a plasmaférese, da troca do plasma. E essa é uma doença muito rara. Ela acomete uma pessoa em cada 100 mil habitantes. Então, é 0,001% das pessoas que estão sujeitas a ter esse tipo de doença autoimune. Então, bom, descobriram qual é que era a doença, descobriram qual era o tratamento,
só não sabia se ia dar certo. Então começaram a fazer o procedimento. E aí parece simples, e outro milagre, porque a gente tem mais ou menos 2,5 litros de plasma no organismo, e a Agnes trocava 5 por dia. Então, 2 vezes por dia ela tinha que fazer esse procedimento. E ao longo do tempo que ela ficou internada lá, ela recebeu o plasma de aproximadamente 1.250 pessoas. Então, quando eu fico pensando nisso, eu fico arrepiado. Eu falo, nossa, como é que você consegue tratar uma doença dessa se você não tiver o diagnóstico, não tiver a máquina e não tiver 1.250 doadores de plasma? Pô, o fato é, doença, então, o PTT é o trombocitopenia púrpura, né? Que é essa doença que acometeu. Em português é o contrário, é púrpura trombocitopênica. Em português é púrpura trombocitopênica trombótica, qualquer coisa assim. Né? Bom, nesse inteirinho, acabou o prazo do cara que tinha comprado o meu apartamento poder desistir da compra. Então, ele foi obrigado a ficar com o apartamento, não podia fazer mais nada. Né? Foi resolvido a questão do apartamento. Justamente pouco depois que eu recebi a notícia que o juiz mandou pagar, o plano de saúde pagar as contas do hospital. Mais outra pequena coincidência, um negócio impressionante. A Agnes ficou 30 dias na UTI. 4 ou 5 dias depois de iniciado o tratamento, ela começou a se recuperar, ela voltou do coma, e ela, por quase 10 dias, ficou letárgica, não reconhecia ninguém, não sabia o que estava acontecendo, não conseguia mover as pernas, os braços, nada. Então, a gente não sabia se ela ia se recuperar 100%, mas a gente continuou ali otimista. E aí ela saiu do hospital, do coma, quase no final de março. Em maio de 2017, ela saiu em maio do hospital. Então, em maio de 2017, ela saiu do hospital. Em junho, depois de passado esse temporal, eu fui lá e liquidei a hipoteca do apartamento da Agnes. Né? Então, essa é uma narrativa de alguns eventos incríveis que aconteceram e que ainda hoje eu não canso de agradecer a Deus toda essa sucessão de eventos. Cada vez que eu faço a retrospectiva disso, eu choro que nem criança, porque é um negócio inacreditável. Né? Talvez para muitas pessoas digam, mas isso daí é só uma questão de coincidências. Né? Mas vai ter coincidência assim lá longe. Né? Tantos eventos ligados a um episódio completo como esse. Né? Então é isso. Eu agradeço mais uma vez ao meu pai por ter permitido que a Agnes tivesse se recuperado 100% da doença dela e ela pudesse voltar para a filhinha dela. Muitos de vocês conhecem a Agnes, ela já participou de vários encontros nacionais e essa, então, é a história que eu queria compartilhar com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique. Muito obrigado a vocês, né? Se tiverem dúvidas ou comentários, fiquem à vontade. Tudo certo no tempo do pai, né? Mas Na hora a gente não entende direito, né? Mas quando você faz a retrospectiva, você percebe que o pai faz tudo absolutamente corretamente, sei lá. E a venda do apartamento ajudou o rapaz a se formar. Também. A não venda ajudou ele a se formar. E com isso receberam a graça de ter o valor na hora exata que era necessário.
E Exato. como tem, no meu entender, como tem percalços. Parece que está indo, de repente tu leva uma sacudida e aí tu para pensar. Às vezes na hora não dá para pensar, mas lá adiante tu vê, me livrei de uma boa, ou não era para ser, eu acho. É verdade. Aí é tão bom a gente estar com os nossos, isso é que importa. Isso é que importa. Verdade. Então, eu acho que a gente não deve nunca perder a fé e a esperança. E quando as coisas não acontecem como a gente quer, nós devemos pensar que talvez haja uma razão do porquê não está acontecendo como a gente quer. Temos que pensar se Deus não está enxergando alguma coisa melhor para nós. É claro, eu contei aqui um evento, um episódio, mas a gente poderia gastar horas aqui falando de outras coisas, né? Porque, graças a Deus, a Agnes teve a oportunidade de ser atendida dessa forma. Né? Mas quantos no mundo têm a oportunidade de, tendo uma doença dessa, ser atendido num hospital de boa qualidade, por médicos competentes e ter esse tipo de tratamento disponível? É claro que isso é um privilégio de poucos, mas nos faz pensar por que as pessoas, de uma maneira geral, não podem ter acesso a esse tipo de tratamento, a esse tipo de situação. E aí nós estamos vendo essas injustiças, essa coisa que está acontecendo com essa pandemia, de gente que morre na porta do hospital porque não consegue nenhum leito de UTI. Então, é uma reflexão muito grande. A Agnes, quando ficou doente, uma das enfermeiras que estava tratando dela na UTI... Foi horrível. Isso foi muito horrível, eu sofri muito com isso, porque essa enfermeira, o marido dela, 1 ano atrás, tinha falecido da mesma doença da Agnes, mas não podia ter sido tratado lá no Einstein, teve que ir para um outro hospital que não teve a condição de fazer o tratamento dele. E quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei revoltado, eu falei, puxa vida, como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? Então, assim, é lógico, temos vários aspectos morais, econômicos, físicos, espirituais, envolvidos em todo um processo como esse. Mas quando a gente começa a pensar nisso tudo, nos faz ver também da injustiça que existe no mundo, da necessidade que a gente tem de evoluir, de fazer com que nossos irmãos todos, não só a Agnes, possam ter o direito a uma vida melhor, possam receber um tratamento melhor. E eu tenho certeza que o Pai quer isso para todos nós. Eu tenho certeza absoluta que o Pai não me privilegiou porque eu seria melhor do que alguém. Muito pelo contrário, o Pai faz isso com todos os seus filhos. Só que a gente não percebe as coisas no tempo e na sabedoria do Pai. Então, talvez se eu fosse uma pessoa de pouca fé, esse evento tivesse passado completamente desapercebido e teria, assim, apenas uma associação de pequenos eventos, pequenas coisas que aconteceram, que foram mera coincidência, né? Mas com a fé e a crença que eu tenho no nosso Pai, eu não posso acreditar que isso foi uma sucessão de pequenas coincidências, né? Então, eu espero que esse compartilhamento possa ajudar a todos nós a refletir e ver de que quando nós fazemos um pedido com fé, nós tenhamos a certeza que o nosso pedido vai ser atendido. Vamos pedir ao nosso Pai que sempre amplie a nossa capacidade de percepção para que nós possamos perceber as respostas que Ele nos dá. E aceitarmos o tempo dele, né, Henrique? Exatamente. Ele, com sua sabedoria, certamente sabe o que é melhor para nós. E como foi dito lá no começo,
ele pode ver o fim a partir do início, ele sabe de todas as nossas necessidades, né? E ele sempre vai atender os nossos pedidos honestos. Então, é isso aí. Muito obrigado. Henrique, eu acompanhei parte, né, dessa história, porque a gente já estava trabalhando assim, juntos na OAB. E eu lembro da maneira que... E eu conhecia quase toda a história, assim, não tantos detalhes. E eu agradeço por tu ter compartilhado mais uma vez com a gente. E eu lembro sempre da maneira que tu contava para a gente como tu orava. Pedindo por ela, mas que sempre fosse feita a vontade de Deus. E isso eu nunca mais esqueci, até hoje me serve de alento. Quando eu preciso, eu sempre lembro disso. Então, quando a gente ficou 60 dias na UTI, e é horrível, assim, a gente ficava o dia inteiro, porque uma pessoa podia ficar lá dentro com ela e a gente ia revezando. E eu lembro que quando ele voltava, assim, às vezes eu estava lá fora esperando a minha vez de entrar e ele voltava e era uma roda, era uma montanha russa, porque uma hora estava boa, daqui 2 minutos estava ruim, depois ficava bom de novo, era horrível. E aí ele falava assim, sempre para mim, que seja feita a vontade do Pai. Eu morrendo lá, me escabelando, falando, não, ela tem que ficar boa. E ele falava, não, que seja feita a vontade do Pai. O tempo todo isso. Isso daí me marcou muito e marcou todos nós que estávamos lá. Assim, eu não consegui fazer isso. Mas ele conseguia, não sei como, mas ele conseguia. Uma fé fibrosa, viu? Fé de fibra. Nunca mais esqueci disso. Vocês comentaram na época, depois a Vicélia também contou pra gente. Uhum. E isso dá uma força pra gente, um alento. É verdade. Olha, eu mudei muito a minha vida depois desse evento todo. Tivemos outras situações, outras oportunidades. Mas esse é um evento que uniu toda a nossa família. Eu tenho, inclusive, irmãos, um deles que é meio ateu. Ele falava que era ateu. Falava que era ateu e ele começou a rezar. Começou a rezar. E se converteu, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, nós tivemos uma série de eventos e de episódios que mexeram com a família toda por conta desse evento. Foi muito, muito marcante mesmo. Tá bom. Manda um abraço para sua garota, viu, Henrique, em nosso nome, viu? Sabendo da história, ela nos comoveu, viu? Mando sim, muito obrigado. Ô, Henrique, o mais importante, eu também acompanhei um pouco isso, eu estava, inclusive, nessa época, acho que eu estava lá na casa, no apartamento, eu fui num aniversário, se não me engano. Uhum. Isso, mas aqui, sobre eu nunca soube de detalhes, obviamente, eu sei que foi uma situação bastante difícil para vocês, mas eu lembro que essa correlação que você faz com a linha do tempo é uma coisa que nós, em geral, não atentamos para isso. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui dessa sala deve ter realmente acontecido coisas na vida que poderia todo dia alguém ter aqui uma linha do tempo dessa para poder nos passar. Mas eu estou aqui quase chorando, desculpe, porque é isso que nós precisamos fazer, né? Nós não conseguimos, com a nossa pouca fé, você realçou bastante a fé, inclusive as atitudes que você teve durante a situação e falando com a Sueli, que estava mais próxima, que seja feita a vontade do Pai. Nós esquecemos disso. Depois que tudo acaba, a gente simplesmente parece que não tem que agradecer, parece que foi... não sei, eu estou querendo dizer que nós deixamos para lá. Então, acho muito legal, inclusive, essa exposição sua em relação à situação, e que nós consigamos fazer isso também, né? Abrir o canal aqui para quem quiser fazer algum relato baseado nesses parâmetros que você colocou, porque não foi só uma situação particular, mas a correlação com o tempo e o tempo de Deus para tudo. Mesmo que ela tivesse partido, como aconteceu com o rapaz
que a esposa do rapaz que cuidou. Porque, quer queira, quer não, é a vontade do pai. Os desígnios ou as coisas que estão predestinadas para ela ou na vida dela, o que aconteceu tem um outro sentido. Teve um sentido para você, para a tua família, para nós aqui que acompanhamos e para ela, com certeza. Perdeu. Quer dizer, partiu a pessoa que estava aqui, a matéria, o corpo. Mas, com certeza, deve ter deixado alguma lição muito forte no coração de todo mundo. Parabéns. Obrigado. Valeu muito. Foi muito bom ouvir isso, viu? Obrigado. Obrigada, viu, Henrique, por tudo. Suzu também, queridos. E a gente fica mais forte depois, sim, quando acontece uma coisa assim. Muito. Mas vamos seguir em frente. Eu vou deixar vocês gratificada por tudo. Eu não conhecia a história, né? Eu conheço vocês um pouquinho, mas faz muito bem para a gente. Muito bem. Muito um obrigado. Beijo. Beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Boa noite, Sandra. Boa noite, querida. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Henrique. Boa noite, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Henrique, por compartilhar. Boa noite a todos. Um abraço. Henrique. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada.